E aí, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre, para mais uma correção de PET. Hoje, PET 5, semana 2, língua portuguesa. Estão preparados? Já? Ou será que não? Quer saber se você está preparado? Me responda o seguinte, você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou? Não custa nada, gente, olha só, brincadeiras à parte, a gente rala, a gente se esforça, não é fácil preparar um vídeo. Agora, por exemplo, aí, vai dar meia-noite, véspera de feriado, estou eu aqui sem ganhar um centavo para isso, gravando conteúdo para ajudar não somente os meus alunos queridos, como vocês também que acabaram se tornando meus alunos virtuais. A intenção é de ajudar. Então não custa nada me ajudar, não é verdade? Até porque para compartilhar e para se inscrever você não precisa nem de 1 minuto. Você vai lá, clicou, ativou o sininho, recebe as notificações, passa junto conosco no PET, ouve as explicações, vê as correções e assim nós crescemos e aprendemos juntos. Fechou? Inscreveu? Beleza, vamos então às nossas atividades. A primeira delas se refere à pontuação. Nós vamos pontuar corretamente um texto. E a pontuação está muito ligada à entonação. Então, pode haver variações na pontuação? Claro que pode. Tio, meu texto não ficou pontuadinho igual ao do senhor. Algumas diferenças, elas podem acontecer de acordo com a entonação que você dá ao texto. Por quê? Porque quando a gente lê um texto que já está pontuado, a pontuação direciona a nossa entonação. Só que aqui está o contrário, nós não temos nenhum direcionamento para a entonação. A gente tem que ler, interpretar o texto e dentro da nossa interpretação pontuá-lo. Então, pode haver algumas variações, tá certo? Vamos lá, então, nós temos aqui eu vou ler o texto com a minha entonação, baseado na minha pontuação. O último pedaço de frango. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pedira aos meus alunos, cujo tema era a culinária mineira. Então, meu aluno Nirto contou. Certo dia, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua quando escureceu e o estômago roncou. Para provocá-lo, eu gritei quando ele estava no alto do barranco, soltando o papagaio. Ô Nelson, só tem um pedaço de frango para o jantar. E comecei a correr. Nelson então começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, sabendo quão rápido era o meu irmão. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. A baba estava tanta que a asinha voou e foi aterrissar longe no chão. Nisso, ele fez uma pausa a meu pedido. Então perguntei à turma, como será que acabou a história? Célio deu o desfecho mais inesperado que provocou gargalhadas de tanta maldade. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Mas o final foi bem diferente. Conta o Nirto. Meu irmão chegou muito rápido. Mas quem foi mais rápida foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou no chão o último pedaço do frango e embarafustou pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno pesaroso. Pois bem, vocês notam que a diferença da entonação faz a diferença? Por exemplo, se aqui eu estou fazendo uma exclamação, eu vou colocar o meu ponto de exclamação. Aqui, se eu não estivesse exclamando, se eu tivesse simplesmente falado, mas o final foi bem diferente. Ponto. Conta o Nirto. Mas eu poderia dizer assim, mas o final foi bem diferente. Tá vendo?
Então pode haver diferença de entonação. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de variação. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pediram aos meus alunos, cujo tema era culinária mineira. Se cujo tema era culinária mineira, é uma explicação, se o cujo aqui ele está antecedendo uma explicação, poderia sim vir as vírgulas. Mas se eu quiser colocar cujo tema era culinária mineira como algo restritivo, ou seja, eu estava ouvindo a leitura das crônicas dos alunos que tinham feito sobre culinária mineira. Vou imaginar um contexto aqui. Eu sou um professor e eu pedi para que vários alunos fizessem crônicas. Uns vão fazer sobre aventura na floresta, outros vão fazer sobre o dia a dia na cidade grande, outros vão fazer sobre culinária mineira. Só que naquele momento eu estava ouvindo as leituras das crônicas, cujo tema era culinária mineira, o que a gente chama de oração restritiva, a oração adjetiva restritiva. Essa oração, ela não tem ou ela não possui vírgulas entre uma e a outra. Tá vendo como que pode haver variação na pontuação? Então você pode dar uma pausa aqui e colocar, tá certo? Justamente porque pode ter essa variação também, eu fiz a atividade de número 2 de uma maneira um pouco geral, simplesmente colocando os sinais, ou melhor, os pontos e a explicação deles. Eu acho que o seu professor não vai se incomodar se você fizer o mesmo. O que eu coloquei aqui? Ponto continuativo. Um exemplo do ponto continuativo, olha só, esse aqui, ó. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, tá certo? Para que serve o ponto continuativo? Ele é usado dentro do mesmo parágrafo. Por exemplo, tudo isso aqui, ó, é um parágrafo que começa na palavra certo e termina na palavra papagaio. Deixa eu mostrar aqui para você de uma maneira melhor. Olha só, tudo isso aqui é um parágrafo. Mas no meio desse parágrafo, olha só, e aí eu vou colocar com um círculo na cor verde, olha aqui, eu tenho um ponto dentro do meu parágrafo. Na verdade, eu tenho outro ponto dentro do meu parágrafo. Esse ponto dentro do mesmo parágrafo, que é utilizado para separar dois enunciados diferentes, que, no entanto, têm algum tipo de vínculo, por isso estão no mesmo parágrafo, é o que eu chamo de ponto continuativo. Os dois pontos, aonde que eu tenho dois pontos? Eu tenho dois pontos aqui, eu tenho dois pontos aqui, eu tenho dois pontos aqui. O que eles têm em comum? Presta atenção no texto. Logo após os dois pontos, nesse caso, eu tenho o início de uma fala. Conseguiu perceber isso? Então, os dois pontos eles estão aqui para introduzir. Eu não vou nem colocar aqui o diálogo. Eu vou colocar para vocês aqui para introduzir a fala. Dois pontos. Aí eu coloquei entre parênteses o sinal dos dois pontos. E aí aqui eu coloco a minha definição para introduzir a fala. Olha só, esses dois pontos aqui estão introduzindo a fala do Nelson. Ou melhor, a fala do Nelson, não, a fala do irmão do Nelson. Esses dois pontos aqui, ó, é o professor que está falando com a turma. Esses dois pontos aqui, ó, é o Nirto contando como que a história terminou. Então, tá feito aqui falando para que serve os dois pontos. E aí, como eu fiz um Ctrl Z aqui, ó, novamente apareceu o diálogo, não está de todo errado, mas eu prefiro deixar aqui para introduzir a fala. Ok? Travessão. O travessão ele é usado para a inserção do discurso direto
E ele também é usado para separar do discurso indireto com a voz do narrador. Deixa eu explicar isso melhor. Nós temos aqui dois tipos de travessão no nosso texto. Um deles é para inserir um discurso direto. E o outro é para separar o discurso indireto que tem a voz do narrador. Vamos identificá-lo aqui? Olha só. Bolinha verde, círculo verde. Como será que acabou a história? Essa aqui é a fala de alguém. Essa fala, ela está como um discurso direto, porque eu estou colocando no texto exatamente como a pessoa falou. Isso aqui é a fala do professor. Ele disse, como será que acabou a história? Como eu estou aqui inserindo um discurso direto, colocando exatamente as palavras do personagem, então eu começo com um travessão, tá certo? A vírgula. A vírgula ela pode ser usada para intercalação, inversão e entre orações coordenadas adversativas. Eu coloquei esses 3 exemplos. Usada para intercalar é quando eu estou querendo acrescentar uma informação. Por exemplo, vou intercalar aqui, ó. Meu irmão chegou muito mais rápido, mas quem chegou mais rápido foi Faísca, minha cachorra. Foi até bom eu olhar isso aqui, ó, porque a gente vai tirar essa vírgula de cá e a gente vai colocar aqui apenas um ponto, porque logo após aqui, ó, nós temos, na verdade, o próximo parágrafo. Ou melhor, nem é o próximo parágrafo, nós temos aqui a continuação, é um ponto continuativo. Então, olha só. Minha cachorra é apenas um acréscimo que eu estou fazendo. Então, eu estou colocando aqui uma vírgula. Uma oração coordenada adversativa. Meu irmão chegou muito rápido, vírgula. Mas quem chegou mais rápida foi a Faísca. Uma dica para vocês. Antes de mas, de porém, de contudo, geralmente nós temos uma vírgula. Tá certo? A questão da inversão seria, por exemplo, para provocá-lo, vírgula, eu gritei quando ele estava lá no alto do barranco soltando o papagaio. A frase ela ficou meio invertida. Eu poderia dizer assim, eu gritei para provocá-lo. Mas está vendo que eu inverti? Em vez de eu falar assim, eu gritei para provocá-lo, eu disse, para provocá-lo, eu gritei. Então, quando eu faço essa inversão, eu também posso colocar a minha vírgula. Certinho, tranquilo, corrigiu. Se não deu tempo, você bota a sua pausa aqui, tá certo? Ponto de interrogação e ponto de exclamação são usados no final de frases interrogativas, como essa daqui, e exclamativas, como essa daqui. Isso se você colocou o ponto de exclamação aqui, porque às vezes você colocou aqui somente um ponto final, ou melhor, um ponto continuativo. Tá certo? Tá aí a resposta, só copiar, meter bronca para frente. Atividade de número 2. Nós vamos ler um texto e responder as questões. O texto fala sobre Carlos Drummond de Andrade. Vamos à leitura do texto. Nesta sexta-feira, 17, faz 20 anos que morreu no Rio de Janeiro o mais carioca dos mineiros, apontado por muitos críticos e leitores como o poeta moderno mais importante do Brasil. Naquele agosto de 1987, ele andava desconcertado com a morte de sua única filha, Maria Julieta, de câncer, 12 dias antes. Amigos contaram na época que, ao dar entrada no hospital, Carlos Drummond de Andrade pediu ao médico que lhe receitasse um infarto fulminante. A dor devia ser grande, né?
O desinteresse pela vida aos 84 anos foi no mínimo curioso em se tratando de um homem que a celebrou em sua vasta obra. Observador atento do Brasil, do mundo e, sobretudo, do comportamento humano, Drummond publicou mais de 80 títulos originais entre livros de poesia, contos, ensaios e crônicas. Isso sem contar as antologias e traduções para o alemão, búlgaro, chinês, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, norueguês e sueco. Nascido em 1902, em Itabira, Minas Gerais, o poeta não contou com o estímulo dos pais, fazendeiros, decadentes para seguir sua vocação. Ao contrário, foi praticamente obrigado a cursar uma faculdade, ter um diploma, e o Carlos Drummond, então, ele acabou formando-se em farmácia. Adolescente, foi expulso do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, por insubordinação mental. De volta a Minas, onde deu prosseguimento aos estudos, não resistiu à tentação e fundou a Revista. Primeira manifestação inequivocamente modernista de que participou. Em 1934, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte do tempo num discreto apartamento na rua Conselheiro Lafayette, no posto 6, em Copacabana, Zona Sul. Foi chefe de gabinete do lendário ministro da Educação de Vargas, Gustavo Capanema, e funcionário do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde trabalhou até se aposentar em 1962. Esses empregos garantiram o pão de cada dia, porque o dinheiro da venda de livros sempre foi curto. Como colaborador dos principais jornais do Rio, o cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. Guarda isso aí, amor e admiração com a cidade. E a cidade respondeu positivamente. A recíproca foi verdadeira. Em 1987, a Mangueira foi campeão do Carnaval Carioca ao levar para a passarela o nome e a obra do poeta. E sua estátua, num banco da praia de Copacabana, é a prova definitiva de que continua sendo uma grande personagem da cidade, agora instalado para sempre num posto avançado de observação do cotidiano carioca. É ali, em frente à estátua, que a editora Record, dona dos direitos de toda a obra do poeta, distribui rosas e postais com frases dele para quem passa a partir das 17 horas. Pois muito bem, lido esse texto sobre Drummond, a primeira pergunta é: qual o assunto tratado dessa notícia? O assunto tratado é o que? Uma pequena biografia de Carlos Drummond de Andrade, por ocasião dos 20 anos de sua morte. Ou seja, no dia 17, aí nós não sabemos o mês que não é falado, mas no local de onde foi retirado esse texto, provavelmente a gente tinha essa informação. Como se fez 20 anos da morte de Drummond, resolveu-se então criar uma pequena biografia homenageando. Esse é o assunto tratado na notícia, tá certo? Por que uma pequena biografia? Porque parte da vida de Drummond, de uma maneira assim bem resumida, é contado. Por que isso está sendo contado? Por ocasião dos 20 anos da sua morte. Então, essa é a resposta da questão de número 1. Veja que a notícia está sem título. Repararam isso? Que título você daria ao texto? Lembra que a notícia ou a manchete, ela tenta chamar a atenção. Não vai existir resposta errada aqui, porque é o título que você está dando. Se ela é chamativa ou não, isso é outros 500. O objetivo é ser chamativo. Imagina que você tem que vender o seu peixe, tá certo? Eu coloquei o seguinte título: 20 anos sem o maior poeta moderno do Brasil. Por quê? Para a pessoa ficar curiosa, quem que foi o maior poeta moderno do Brasil? Poxa, 20 anos sem o maior poeta, o que está querendo dizer com isso?
Tá certo? Então essa é a minha resposta de número 2. Na pergunta de número 3, nós temos o seguinte enunciado. Na primeira linha do texto, o que quer dizer a expressão o mais carioca dos mineiros? Tio, pode ter diferença na resposta? Claro que pode. A ideia é a seguinte: onde que o Carlos Drummond nasceu? Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais. Mas a vida dele foi uma vida passada no Rio de Janeiro. A paixão do Carlos Drummond era o Rio de Janeiro, era o carioca. Por isso que eu falei assim, olha, guarda aquela frase, quando eu li assim, o cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. Qual cidade? A cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente até viu a resposta da cidade, que fez, em 87, um samba enredo em homenagem a ele. Inclusive, foi a escola campeã daquele ano. Hoje, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, tem lá um banquinho com uma estátua do Carlos Drummond de Andrade. Então, é por isso que ele é o mais carioca, por conta da afinidade dele com o Rio de Janeiro, onde ele investiu e passou a maior parte da sua vida. Mas por que ele é dos mineiros? Porque a sua cidade natal, Itabira, pertence a Minas Gerais. Como que ficou a minha resposta? Que embora tenha nascido em Minas, passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, considerado grande personagem dessa cidade. Beleza? Pergunta de número 4, ela é pessoal. Você conhece algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Essa resposta, gente, é sim ou não. Eu coloquei aqui um texto só para ver se você já conhecia. No meio do caminho. Às vezes a gente ouve a pessoa falando assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Sempre quando você ouvir isso, lembra, a autoria é de Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Beleza? Vamos então... Lembrando, você não precisa copiar esse texto do Drummond não, tá certo? É opcional. Atividade 3, nós temos aqui 4 charges. E nós sabemos que a charge, ela tem aquela ideia do humor. Mas ela traz consigo também, muitas vezes, uma crítica social. E nesse caso, nós temos algumas críticas sociais na charge. O humor dela é em cima da crítica. É uma crítica feita com humor. Vamos ao primeiro texto. Nós temos aqui um estádio de futebol. Um jogador aparentemente apavorado. O técnico aqui tentando reanimá-lo, um companheiro de equipe fazendo a pergunta, o que houve com ele? E o técnico responde, ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Qual é a crítica? O alto índice de desmatamento no Brasil. Texto 2, nós temos aqui a descrição, tempos modernos. E aí, olha só que a fala do pai dessa família. Eu adoro esses momentos em família. Como que está o momento em família? Ele está no celular, os filhos estão no celular, a mãe está no notebook, o filho mais novo está no videogame ou no minigame, provavelmente no videogame, que parece um controle de videogame. A verdade é que estão todos juntos, mas separados. Qual é a crítica? Eu coloquei aqui a alienação familiar por conta de eletrônicos. Coloquei por conta de eletrônicos porque nós temos o videogame, nós temos o notebook e nós temos o celular. Texto de número 3, está lá o marido segurando a mulher, dizendo, calma mulher, é um incêndio. Por quê? Porque ela ouviu a seguinte notícia, queima no shopping. Quando ela ouviu isso,
Ela achou que era aquele queimão de ofertas. Não, não acredito não, uma queima no shopping, eu vou lá. Qual é a crítica que é feita aqui? Ao consumismo desenfreado. Às vezes a gente compra até sem precisar, só porque às vezes está um preço, está uma oportunidade, eu tenho que comprar. Tá certo? Então é esse apelo ao consumismo desenfreado que está sendo criticado no nosso texto de número 3. Finalmente o texto de número 4. E o carro do lixo, Joãozinho? Olha onde o Joãozinho está, com um binóculo, porque está longe de passar o carro do lixo. Olha aqui, a pilha de lixo já se transformou numa montanha. Qual que é a crítica? O atraso na coleta do lixo público, ou descaso do poder público com a coleta do lixo. Vou até colocar aqui uma outra opção de resposta para vocês, que eu acabei de falar, que poderia ser, olha só, o descaso do poder público com a coleta do lixo. Essa é uma opção. Isso é só para mostrar para vocês de que as respostas elas podem ser variadas. Beleza? Pegou direitinho? Então, bons estudos!